Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 21, que não vai ser a oferta da viúva pobre. Que quando fala Lucas 21, né? Vai de novo. Lucas 21 e 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Podeis assentar. Irmãos, sabem que eu já falei nesse texto várias vezes, mas ele é tão importante, tanto quanto é importante o Salmo 23, que se pudesse, deveria ler ele pelo menos 3 vezes por dia. Ler para a gente, né? Ler para a gente. Porque às vezes a gente lê só para os outros. Nós precisamos de ler Bíblia para nós. Alimentar. Colocar em prática. Aprender entre nós e Deus. Sim, é muito bom. Capítulo 21 de Lucas, com exceção aqui dos primeiros versos, né? Os primeiros 4 versículos que Jesus contou. Contou não, ele levantou, talvez como nós aqui, antes dele começar a ensinar, né? O gasofilaço foi colocado, antes de ele começar a ensinar, o gasofilaço foi colocado e o povo ofertou. E ele então estava de pé já para falar, com certeza, ficou lá olhando como é que estava o negócio da oferta. E deu esse relatório desta oferta, que é bom a gente lembrar que esse relatório aqui não é só um fato histórico. Ele é atuante. Todas as vezes que nós vamos ao culto, todas as nossas ofertas, não só tratando de dinheiro, é avaliada por Jesus. Desde quando saímos de casa, até sairmos da igreja, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, com certeza são avaliadas pelo Senhor Jesus, e muitas são escritas pelo anjo corretor da noite, que avalia o nosso trabalho. Aí o irmão fala, mas como é que explica isso? Explica lá em Hebreus, né? A explicação está lá em Hebreus, que os anjos são espíritos administradores, que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E se os anjos trabalham para herdar a salvação, se eles vão também vir com Jesus para avaliar, que diz que ele vai enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra para escolher os seus escolhidos, que não são os gentios, mas os seus escolhidos judeus. Então os anjos têm todo o papel ativo
na obra de Deus aqui na terra. Então, além desse aqui, todo o capítulo 21 de Lucas está envolvido com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a volta dele. Aqui neste capítulo está envolvido, incluído aqui as duas voltas de Jesus. Por incrível que pareça, esse texto que eu li aqui, ele fala sobre arrebatamento. Mas, além desses, tem aqui os que falam sobre a vinda de Jesus em glória, né? Aqui, a volta do Filho do Homem. Aqui, mas está atrás, não tem problema. Não tem problema não, a Bíblia não é escrita assim em ordem, de forma alguma. Está atrás do verso 25, e coitado, não tem problema, podia ser até o 20. Como tem o 20 também aqui, ó. O 20 também, o 21, o 22, fala sobre os processos antecedentes à vinda do Senhor Jesus. Inclusive, tem aqui um relato aqui de Jesus, no verso 32 e 33, que é um verso que é aquele endemoniado, que está na internet aí, que é um pastor desviado, que virou ateu, né? E ele escreveu um livro sobre as mentiras de Jesus. Só para você ver o tanto que ele é endemoniado. Ele escreveu um livro sobre Jesus, o homem mais mentiroso que passou na terra. Inclusive, uma das mentiras que ele fala, que Jesus falou que não cumpriu, até discuti um dia desse com o irmão ali, né? O negócio está lá para você dar uma olhada, tá? Arrancar todas essas dúvidas e tudo. Não tem dúvida aí mais não, tem? Acho que não. Tem, né? Então nós vamos arrancar elas. Arrancar e lançar nas profundezas do mar, mas não é do esquecimento não. Porque na Bíblia não fala de mar de esquecimento não, é nós que falamos. Então, que é o verso 32, que diz: e digo-vos que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E ele falou que Jesus pregou essa grande mentira, que Jesus foi para o céu, se é que ele foi. Se é. Se é que Jesus, né? Que a verdade é essa. A Bíblia é toda mentirosa. Tá aí, ele pega a Bíblia e faz assim, ó. Tá aqui, ó, o livro mais mentiroso da história. Irmão, eu não sei se você já olhou esse rapaz, mas ele tem tanto seguidor que eu ainda não vi, vamos gostar de tanta coisa ruim desse jeito, gente. Só de pastores desviados que vai na live dele, eles fazem, né, aquele conjunto, né? Nossa Deus, Jesus nunca curou. Jesus nunca fez isso. Então, tem que ter muito cuidado com a internet, que é uma miséria tremenda. Mas, eu tenho um comentário lá em casa, que tem 7 ideias disso aqui, dessa geração. Eu tenho 2 ideias minhas, desta geração aqui. Porque se nós ler aqui o contexto, porque um dia desse mesmo Silas Malafaia falou, texto sem contexto vira pretexto. Texto sem contexto vira pretexto. Então, nós temos que interpretar o texto avaliando o contexto. Se nós formos ler aqui, pastor Eli, pastor Gideão, obreiros aqui, eu estou só fazendo isso porque é um texto meio complicado, mas eu senti vontade de falar hoje sobre isso. Se nós for ler aqui o contexto, nós vamos entender que antes deste texto que eu li aqui, Jesus falou de Israel.
Jesus falou de Israel. Inclusive falou, comparou Israel aqui com uma figueira. Com uma figueira. E ainda falou, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, não é a nossa. Porque Jesus estava falando para judeus. Jesus tinha muitos poucos gentios lá ouvindo, quando Jesus falava isso aqui, ó. Jesus estava falando aos discípulos e à multidão de judeus que acompanhava ele. Assim, pode que tinha outros lá em derredores, né? Que não eram judeus, mas estavam por ali. Mas a palavra de Jesus era para judeu, porque ele mesmo falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, nos dias dele, ele envolveu muito pouco os gentios. Muito poucos. Ele veio para Israel. E quem deixou Israel e partiu para os gentios não foi Jesus, foi Paulo. Quando foi rejeitado, capítulo 14 de Atos, não é isso? Não sei se vai ter uma lição sobre isso, acho que não. Mas se tiver, a gente vai ver mais direito. Capítulo 14, que eles, Paulo e os discípulos estavam pregando e os judeus duvidando e criticando. Falou, era mister que a vós primeiro vos anunciasse o evangelho. Né? Mas visto que vós rejeitais, então olha aqui, ó, estamos indo para os gentios. Daquele dia em diante, ele começou a pregar para os gentios. Então eu entendo aqui duas linhas de pensamento meu, porque eu estava lendo aqui que é um contexto falando de Israel. Então, e a palavra, ela é do tempo presente. Não é do passado e nem do futuro. Esta é do tempo presente. Então, todo dia que esse evangelho for lido, vai falar esta geração. Porque não está dentro da nossa, é esta, a nossa. Agora, lá vai ser a geração atuante lá, que enquanto não passará a geração israelita, que vai passar por todos estes problemas aqui, ó. Olha aqui, sermão profético, princípio de dores, continuação, grande tribulação, e depois vem aqui, sermão profético, continua, volta do Filho do Homem, e nesse inteirinho, de que Jesus falava sobre conversão de Israel, volta dele, e etc., ele então falou no arrebatamento, que é para a igreja gentília, que somos nós. Vocês podem observar que no finalzinho aqui ele diz, e de dia ensinava no templo, e à noite saía e ficava no monte das oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo, e de manhã cedo para o ouvir. Então era um culto de doutrina, de ensinamento, que Jesus dava, e então, porque vigilância, irmãos, é para quem está esperando uma coisa a qualquer momento. E aí Jesus, enquanto falava isto, e ele terminou aqui sobre a vinda, o retorno dele, dizendo, passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí Jesus mudou completamente aqui, e trouxe uma compreensão para nós, que estamos vivendo tempos antecedentes a estes que irão acontecer aqui, né? Porque nós não vamos ver sol e lua e nem estrela, e nem vamos ver angústia de nações, e nem vamos ver extremidade de mar, nada, porque a igreja vai ser arrebatada antes. Mas isso aqui cabe a nós, aqui ó, mas olhar por vós. Será que Jesus estava falando isso aqui? Era só para os discípulos, mesmo eu sabendo que os discípulos iam morrer antes, que Jesus sabia. Jesus sabia que os discípulos iam morrer antes. A Bíblia não foi escrita para o passado, a Bíblia foi escrita para o presente. Ela é a palavra viva hoje. Ela é a palavra
de ensinamento para nós hoje. Quem morreu, já morreu, irmão. Quem passou, já passou. Quem está no céu, nem quer saber se tem Bíblia. E quem está no inferno, está doido para ver alguém ler para ele ser salvo. Por que não vem alguém pregar aqui? Né? Mas não vai ter ninguém para pregar lá, não. O negócio é só aqui mesmo. Não é verdade? Então, Jesus, depois que ensinou aqui sobre esse contexto aqui, tudo que vai acontecer antes da vinda em glória dele. Da vinda em glória. Quem sabe, em poucas palavras aqui, fora do púlpito, falar, explicar como que o irmão entende a vinda em glória de Jesus. É difícil, né, gente? É difícil. Mas quem lê Apocalipse 1:7 vai saber como é que é a vinda em glória dele. Eis que venho com as nuvens, todo olho o verá. Essa é a em glória. Agora olha ele dizendo, até o que os transpassaram. Quem transpassou Jesus? Os judeus. Claro, aquela trinca unida lá, né? Mas Jesus está dizendo aqui dos judeus que entregou ele para ser crucificado. Não é verdade? Então, a vinda em glória de Jesus, irmãos, é a vinda que a igreja vai vir com ele. A igreja que Jesus falou dela aqui, por que ele falou dela aqui? Porque ele falou aqui de súbito. Coisa súbita. O que é uma morte súbita? É uma morte que ninguém está esperando. Aí quando ele falou aqui, que olhar por vós, para que o vosso coração não carregue de glotonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha de sobre em vós de improviso. Que nós não sejamos surpreendidos. Que nós não passemos susto. Não, porque nem vai dar tempo para isso. Nem vai dar. A igreja do arrebatamento precisa estar preparada 24 horas para o arrebatamento. E nunca pensar que não pode acontecer hoje. Nunca pensar assim. Não, é claro que a mente humana vai dizer, vai vir agora não. Mas nós não podemos negligenciar a nossa comunhão com o céu, a nossa convicção da salvação, a nossa esperança vivida no dia a dia de que Jesus vai voltar, porque não terá outros avisos. Não vai ter. Os avisos são estes que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Não tem outros. Então, quando Jesus falou da vinda dele em glória, antes dele falar do arrebatamento, é porque isso vai acontecer também depois do arrebatamento. Porque no arrebatamento, a igreja comprada, a esposa, também noiva, esposa de Deus e noiva do Cordeiro. Isso é questão de linguagem. Noiva, preparada, adornada. Quando Jesus falou sobre, já vi mais de não sei quantas explicações erradas sobre isso aí, que Jesus não queria mostrar nada no negócio de casamento. Jesus queria mostrar a vigilância, a preparação. Jesus não estava preocupado no casamento para o judeu, não, irmão. Jesus nunca preocupou com isso, não. Jesus foi no casamento uma única vez. Uma única vez e contou uma parábola sobre o casamento, não foi? Que o rapaz entrou lá, foi amarrado de pé e mão, porque negligenciou a vestimenta. Olha aqui, irmãos. Porque ele negligenciou a vestimenta. Entrou numas bodas sem a vestimenta adequada. Adequada. Isso aqui dá uma doutrina daquela de fazer alguém ficar careca. Porque o que tem de gente que anda inadequado como servo de Deus, até nas reuniões, aonde é um lugar de
pudor, de reverência, de comportamento, de ética. Não tem. Hoje mesmo, a gente estava comentando isso. A gente não sabe. E prova disso, vocês sabem aí. Quantas pessoas vêm aqui que vocês vão lá perguntar se vocês querem aceitar Jesus. Mas se vocês forem nas outras igrejas também, eles vão perguntar a vocês. Porque vocês também não andam muito bem assim, não. Chega lá, você quer aceitar Jesus? Não, eu já sou crente. Se nem nós está sabendo, se a pessoa é crente. Se nem nós estamos sabendo. Não é verdade? Então, 2 vezes Jesus falou sobre casamento, não se tratando de uma vez que ele teve lá, né? Então é o seguinte, o crente precisa, o sermão é profético, não é para o tempo em que ele falou, não, para o tempo futuro. Os apóstolos acompanharam esta linha de Jesus aqui, ó. Os apóstolos acompanharam, eles disseram, Jesus diz, olhai por vós, né? Olhai por vós, para que o vosso coração, porque tudo de ruim, irmãos, que nós fazemos, começa na nossa mente, e mente e coração é ligado, começa na mente, mente e coração trabalham junto, então nós precisamos desse cuidado que Jesus falou para nós, só para concluir lá, que eu entrei lá nas 10 virgens, que Jesus encerrou lá dizendo, vigiai. Ele encerrou dizendo, depois chegou as outras, não foi isso? O que tem de gente que vai gritar Jesus depois do arrebatamento, irmãos? Irmãos, é uma simbologia da igreja com Cristo. Estou nem aí para casamento de Israel, não, irmão. Não quero saber se tira 10, 50 moços de Israel, não. Eu quero saber é que Jesus falou que as 10 eram virgem, as 10 estavam vestidas de branco, as 10 tinham lamparina, mas 5 não tinha azeite na lamparina, é isso. Aqui, 10 eram virgem, 10 virgem, 10 vestidos de branco, 10 tinha lâmpada nas mãos, mas 5 das 10 não se prepararam, não se preocuparam, deixou o sono tomar conta delas, sem estar preparado. Você pode até dormir, quem trabalha de manhã cedo vai levar marmita, pode até dormir, irmã Eva, mas tem que deixar a marmita pronta, senão você vai ficar sem comer amanhã, ou senão não vai para o serviço. A verdade é essa. Dormir é pecado? Não. Mas a Bíblia diz, eu dormia, mas o meu coração velava. É a noiva do Cordeiro, está lá em Cantares, né? Lá outra simbologia de Cristo e da igreja, guardar o coração. Jesus, irmãos, falou muito sobre o coração, falou muito. Você quer ver uma coisa que ele falou sobre, além disso aqui, que ele falou sobre o perigo de nós não guardar o coração? Olha aqui, ó, quando os fariseus criticavam Jesus, criticavam os discípulos, eu digo, por causa de não seguir os ritos, né? De não seguir lá as orientações de restrições de higiênica para alimentação. Então criticou porque eles não lavavam as mãos. Jesus deu um esculacho aqui, dizendo assim, que ó, 23 de 7 de Marcos 7, 23, se quiser colocar aí pode, aqui, coloca 23 não, coloca o 21 a 23, Jesus diz assim, do interior do coração dos homens, sai primeiro o quê? Depois, sai da onde? Do interior do nosso coração. Se nós não cuidar dele,
Nós vamos servir o Senhor com a nossa língua, com a nossa boca, com o nosso corpo, mas vamos servir o mundo com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso pensamento, com a nossa atitude. Vamos servir o mundo. O corpo está aqui. Aí Jesus falou, eu não vou ler aqui hoje não, o canto de vocês, Deus falou para Israel, o canto que vocês cantam é um estrepe em mim. Quando vocês cantam, vocês me espinham. Quando vocês cantam, vocês me ferem. Porque esse canto de vocês não me traz nenhum prazer. Então, servimos o Senhor com o nosso corpo, com o nosso movimento, e etc., com a nossa boca. E depois ele falou, vocês me louvam, me servem com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus aqui, ele estava ensinando como que o coração fica longe. Fica longe quando nós envolvemos com adultério, com pensamentos negativos, maus, com prostituições, com homicídio, com furtos, avareza, as maldades. Maldade, hein? Maldade. Pensa em maldade aí. Pensa em maldade. Por que fulano não paga o que ele faz? É maldade. Porque lá vai para o céu coisa nenhuma. Um dia eu vi uma irmã, esposa de um pastor, falando, eu ouvi, falou comigo, a esposa de um pastor falando do outro pastor, assim. A hora que ele estiver lá no inferno, eu quero ver, usou essa palavra ainda, eu quero ver, quando ele estiver dando coxo no inferno, quer dizer, que ali é para lá também, né? Quer dizer, a gente fala tanta coisa que envolve a gente, irmão, que a gente nem pensa, esse pastor não vale de nada, esse é o cara mais ruim que tem, e eu quero ver quando eu estiver lá no inferno dando coice lá. Deus tem misericórdia, né, pastor? Todos os dois já morreu, né? Se eu estiver os dois encontrando lá, hein? Se eu estiver os dois encontrando lá, hein, gente? Mas, irmãos, a verdade é essa. Maldade. Irmão, para que eu vou querer que eu vou para o céu, a irmã vai para o inferno? Qual o lucro que eu estou tendo, João Neto? Por causa de, às vezes, o nosso, vou lá igual a moda linguagem do mundo, o nosso anjo da guarda não combina muito, aí eu não quero nem que o irmão vá comigo para o céu. Eu quero que o irmão... irmãos, você não é simpático por uma pessoa, não é obrigado a ser, irmão. Mas pelo menos deseja entrar no céu com ele. Pelo menos deseja que ele entre no céu com a gente, uai. Não é verdade? Pelo menos. Então, foi isso que Jesus estava dizendo lá. Porque aqui, lá ele estava falando doutrinariamente. E aqui ele estava instruindo para não perder a salvação. Porque aqui, observe que aqui ele falou um pouco diferente. Aqui, ó, não se carregue de glotonaria. Todo mundo sabe o que é glotonaria, não sabe, gente? Tem demais. Tem demais. Irmão, eu sei porque que Jesus... Gideão, será que você pode me explicar por que Jesus falou esse negócio de glotonaria? Por quê? Sabe? Jesus falou, ué. Por quê? Porque nos dias de Noé era isso aí. Comer e beber, ué. Comer e beber, comer e beber, comer e beber. Não é pecado comer e beber, irmão. Não é pecado, não. Mas com temperança, né? Mas Jesus falou, glotonaria é envolver só com comida, né? E outras coisas, etc. Desejos carnais, etc. Embriaguez. É bom nós lembrar que não é só cachaça que embriaga, e nem só vinho. Tem muita gente que se embriaga com ira, né? Se embriaga com inimizade, se embriaga com sexo, prostituição. É uma miséria. O que é embriagar? É tornar dependente. Tornar dependente. Ficar anestesiado com aquilo. Isso é que é embriagar. Se tornar anestesiado. Aí ele falou,
avareza, glutonaria, embriaguez, cuidados da vida. Irmão, nós podemos fazer tudo no mundo. Podemos comprar, podemos vender, podemos doar, podemos ganhar, podemos casar. Não podemos divorciar, mas casar podemos, né? Podemos casar e etc. E podemos ficar rico, podemos ser pobre. Só não podemos perder o foco. Não podemos. Aí, eu não sei se tiver alguém que acha aí, porque os irmãos sabem que eu tenho esse defeito de não escrever, mas eu lembro o que eu vou falar. Aonde Paulo falou assim: e no mais, né, no tempo que resta, basta dizer que aqueles que compram, vivesse como não se comprasse. Os que têm mulher, como se não tivesse. Sabe onde é que está para mim, gente? Para ler direitinho aí. Porque não é pecado ter, irmãos. Eu não posso ficar o dia inteiro só envolvido com Dulcineia. Eu tenho que preocupar com o céu também, ué. Tenho que preocupar com Jesus também, ué. Tenho que preocupar com a minha santidade, minha comunhão com Deus, ué. Não é verdade? Eu não posso ficar o dia inteiro. Se os irmãos acharem. Então, irmãos, Paulo foi nessa linha de Jesus aqui. Só resta que os que usam deste mundo, como se dele não usassem. Porque nós estamos no mundo, irmão. Nós temos direito de comprar carro, nós temos direito de vender carro, nós temos direito de comprar terreno, nós temos direito de vender, sem envolver a nossa salvação. Estar focado que nós temos duas pátrias. Uma terrestre e uma celeste. E nós devemos ficar mais dominado pela celestial. Porque aqui é temporário, lá é eterno. Então Jesus falou: embriaguez, cuidados da vida, e venha. Quem achou aí? 1 Coríntios 7 e 15, 30. Coloca para mim aí, por favor. Coloca um versículo antes para mim ver. Aqui, Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Aí, o tempo se abrevia. É a Bíblia que diz isso para nós, gente. Que, quando você fala com o crente, cuidado, Jesus está voltando. Quer colocar medo na gente? Não, irmão. Quantos anos tem que isso aí foi escrito? Quantos anos? No primeiro século. Porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também, que os que têm mulheres, sejam como se não tivessem, passa. Os que choram, como se não. E os que folgam, como se não. E os que compram, como se não. Vê se tem um outro que completa aqui. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então o que nos resta é ficarmos focados na glória eterna. Aleluia. Glória a Jesus. A nossa cidade está no céu. Ruas de ouros, muros de jaspe e cristal. Temos que voltar a atenção para lá e esperar Jesus 24 horas por dia, porque não tem jeito de esperar mais. Porque, queridos irmãos, o dia vai ser de improviso. Venha de sobre vós de improviso aquele dia. Por que Jesus usou aqui a palavra laço sobre a ave? Por quê? É porque é rápido demais, irmãos. O camarada vai lá, tem até bom que eu tomo um pouquinho d'água aqui. Aqui está a rodinha, tá vendo? Eu pego uma vara daquela mais forte. Mais forte, né?
Traga elas. Põe dois espera aqui. Pega o negócio, põe aqui, ó. Aqui põe aonde vai desarmar. Põe o comezinho aqui, ó. A ave vem lá, tadinho. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Quando ela bica aqui, ó. Quando ela assusta, ela está despendurada lá em cima. Você já fez? Eu nunca fiz, mas eu sei como que faz. Porque até a mãe não deixava fazer, porque não pode comer o sufocado, né? Não pode comer o sufocado. É desse jeito que vai ser. Mais ou menos, Jesus pegou para dar uma demonstração como que será a vinda dele. A vinda. Alguém pode estar almoçando. Alguém pode estar entrando no carro para dirigir. Alguém pode estar dirigindo. Se tiver uns 2 ou 3 que não é crente, vai morrer. Se não morrer, porque Deus vai querer que ele seja salvo na grande tribulação. É coisa rápida, irmãos. Não venha sobre todos os habitantes da terra. Só não vai pegar e nem deve e nem pode. É eu e a senhora. É eu e o irmão. Porque nós, irmãos, se cair nessa, é de ruim que nós somos. Porque nós somos avisados que nós precisamos ser vigilantes. Em tudo, irmãos. Em tudo. Em tudo. Ser vigilante. Paulo falou assim, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Olha o que Paulo falou aqui, acompanhando essa linha do Senhor Jesus. Parece que é 16 e 13. Aí, ó. Colocou aí, né? Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Irmãos, o que tem de crente que deixa ser levado pela fraqueza. Ah, irmão, falar a verdade, eu estou fraco mesmo. Eu estou andando num desânimo. Então dá um jeito de fortalecer, irmão. Dá um jeito de aprender o conselho de Paulo aí. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Graça sobre nós, para estar como que se Jesus fosse voltar hoje. Eu não sei, muitos comentadores têm coragem de afirmar que Jesus vai voltar à meia-noite. E eles dão alguns versos, né? Meia-noite, o anjo passou lá no Egito, não é isso? Eles usam isso aqui. Eu não estou usando, não. Eu estou só falando que eles usam. Isso aí é um aperto tremendo para a gente, irmão. Porque o trem que é fácil é chegar em casa e perder o culto. Você participou dele? Ou coisa que é fácil. Uns vai para a novela, outros vai para a luta, outros vai para o jogo, outros vai para a discussão. E cada um vai para uma coisa diferente, irmãos. E aí, meia-noite, está acordado ainda, e a igreja sendo arrebatada. Então, um fala lá, outros falam que foi à meia-noite que Paulo e Silas, não é verdade? Tornou a parábola das 10 virgens fala da meia-noite, mas à meia-noite houve-se um clamor. Então, pode também ter 2 linhas, porque a meia-noite, ela é a virada de um dia para o outro. É quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Então, irmãos, Jesus deu uma doutrina que os apóstolos não tiveram jeito de fugir dela, né? É Jesus falar sobre vigilância, irmãos, naquele tempo. Aí ele falou, vigiai, pois, em todo o tempo. Irmão, tá bom demais, tá de festa de aniversário, tá de prazer, festa de casamento, nascimento de filho, tá bom, tá, mas vigia. Perto de casamento é que é pior. Que eu nunca vi umas irmãs vestir tão mal e tão feia que fica numa festa de casamento, irmãos. Pelo amor de Deus.
Tira foto, você vê, não conhece. Até a minha esposa fez raiva em mim um dia desse, irmão. Porque as meninas induzem ela, irmão. E ela pensa que fica bonita. Mas não fica. Fica é mais feio. Me ajuda aí, Valtelino. Me ajuda aí, irmão. Então, mas não é só isso, é qualquer tipo. Mas vamos voltar para o outro lado. Está passando prova? Está doente? Tem problema na família? Está passando situação financeira? Não enfraquece não, ué. Não enfraquece não. Porque Jesus pode vir numa hora que nós está passando uma prova. E nós esquecemos de vigiar, começa a falar bobagem, né? Começa a falar bobagem. Ah, será que eu sou mais pecado? Como é que para fulano não acontece nada? Acontece só comigo. Irmãos, então aqui, vigiai em todo tempo. Está bom, vigia. Está ruim, vigia. Está meio bom, meio ruim, vigia. Está em casa, vigia. Está no serviço, vigia. Está na igreja, está vigiando. Está na rua, está vigiando. Porque nós não sabemos. O que Jesus falou é que vai ser como laço. Como laço. Nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Quer ver? Pedro também foi nessa linha aqui, ó. Vamos lá em Pedro, capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7 aqui. Pedro falou nisso aqui, ó. Pedro falou 2 vezes sobre vigilância. Ele falou em 4 e 7 e 5 e 7. Só que 5 e 7 ele falou sobre o perigo de ser tragado por Satanás se nós não vigiar. Mas no capítulo 4, ele estava falando exatamente da vinda de Jesus. Porque ele disse aqui, ó. Pois aí, irmão. Aí, ó. Tá vendo? Quem está lá hoje, hein? É Samila, hein? Fácil não, hein, Samila? E já parece que ela está até com gude no dedo, irmão. Pula certo, assim, tem imã. Para assim, já pulou lá. Acabou de falar aqui, já está aí, acredita? Eu estou caçando aqui, mas está aí, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas. Quantos anos Pedro falou isso? Quantos anos? No primeiro século. No primeiro século. Pedro falou, pastor Elias. Irmão, 1900 anos. Irmãos, já está próximo o fim de todas as coisas. Paulo falou, o tempo se abrevia, não foi? Jesus falou, vigiar em todo o tempo. Pedro veio atrás e disse, já está próximo. Já está próximo. Aleluia! O fim de todas as coisas. Sede sóbrio. Irmão, seja moderado. Rapaz, seja moderado. Homem, seja moderado. Mulher, seja moderada. Moça, seja moderada, não se extrapole. E vigia em oração. Aleluia, eu admiro o pastor Gideão. Fala muito bem na oração do Pai Nosso. Divide em 3, né? 3 etapas, não é isso? E aquelas 3 etapas têm que estar em nós. Principalmente quando nós dizemos para Jesus, teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, para ti é a glória. Para sempre, amém. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Jesus. Deixa Jesus tomar o domínio na nossa vida, na nossa casa, no nosso entrar, no nosso sair, no nosso deitar, no nosso levantar, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos. Deixa Ele dominar, o domínio é dEle. Aleluia, porque a glória será para Ele. Quer ver mais uma coisa aqui, irmãos? Falei com o Gideão que eu ia terminar mais cedo um pouquinho aqui. Estou terminando mesmo, gente. Aqui, ó. Só mais uma aqui, ó. Mais um aqui para vocês verem.
Aqui já foi Jesus mesmo também, viu, irmãos? Aqui já foi Jesus mesmo falando lá. No Apocalipse foi Jesus, que o anjo falou por Jesus, falou o que Jesus falou. Apocalipse 16 e 15. Aí. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, aleluia, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja as suas vergonhas. Viu como é que o negócio vai só assim? Só graduando? Paulo falou, já se aproxima, né? Jesus falou todo o tempo. Pedro disse, vigiai, porque está próximo. E Jesus tornou a falar aqui, feliz o que vigia. Quer ser bem-aventurado, irmão? Quer ser bem-aventurada, irmã? Quer ser bem-aventurado? Quer ter a bem-aventurança do céu na sua vida? Seja um vigilante. Seja uma pessoa que saiba que Jesus vai voltar, que Ele vai arrebatar a igreja, aleluia, a qualquer momento. Não sabemos, mas sabemos é que Ele venha. E Ele então dizia assim, vigiai em todo o tempo, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que ele falou aqui, ó, evitar maus pensamentos, evitar glutonaria, evitar embriaguez, evitar, lá no outro texto que eu li, homicídio, evitar adultério, evitar avareza, evitar maldade e ocupar com as coisas celestiais, aleluia. Não foi à toa que Paulo nos chamou a atenção dizendo, pensai nas coisas que são dos céus e não nas que são da terra. E eu acho importante, irmãos, porque ali naquele texto, não sei se é o verso 2 ou 3, Paulo diz assim, porque a vossa vida está escondida com Cristo. O crente tem que pensar nisso, irmão. Porque muita gente fala, esse crente não vive, não. É tudo assim, é o pastor assombrando eles, é passando medo, né? Tem nada, ninguém passando medo de ninguém aqui não, irmão. Nós estamos só falando que tem um Jesus nosso, que nós envolvemos com Ele, e que Ele está preparando nós para levar para o céu. E Ele deu para nós as dicas do que nós temos que ser, do que nós temos que fazer, e como temos que proceder para que não sejamos enganados. Que no momento nós possamos orar a última oração da Bíblia, como João disse, amém, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Pode falar esta palavra comigo, igreja? Podemos falar junto esta palavra? Vamos junto? Amém, ora vem Senhor Jesus. Estamos te aguardando, meu mestre. Aleluia. Glória a Jesus.